Bom dia, pessoal! Saudações arvinianas para você que está aqui nessa aula de briófitas. Então agora vamos falar dos vegetais. Nessa aulinha nós vamos falar das principais características das briófitas, dos ambientes, do ciclo reprodutor desses vegetais pequeninos, dos primórdios do reino vegetal. Então, se liga nas principais características que nós vamos falar das briófitas hoje. Vamos lá? Vem comigo então. Então, quem são as briófitas? Então, briófitas são vegetais rasteiriços, vegetais pequeninos, vegetais rasteiros. São os musgos, as hepáticas e os antóceros. Então, nessa imagem que a gente tem aí, olha, a gente vê uma imagem bem pequenininha de um musgo. Musgo muita gente chama de limo, limbo, limo, aquele vegetal verdinho que dá em calçada, cantinho de calçada, no muro, em pedra. O pessoal encontra na cachoeira, normalmente escorregadio, né? Associado ao ambiente úmido. E é isso mesmo. Então, para que a gente possa falar deles, vamos ver quem são eles. Então, os musgos. Musgos a gente tem aos montes e em muitos lugares. São plantas associadas a ambiente muito umedecido. Então, em cachoeira a gente observa muito, a gente vê nessa imagem, em rochas a gente tem bastante musgo. Tá? A gente tem um tipo de musgo que a gente chama de sphagnum, muito utilizado em plantas para fazer vasos de orquídea. Esse tipo aqui, ó, sphagnum, que é nas turfeiras, turfas, tem o sphagnum. Em regiões mais frias, isso aqui serve de alimento para alguns animais. Nós temos em telhados formações de mucíneas de musgo, muito comum da gente observar, trazendo alguns exemplos, né, pessoal? Aqui, olha, no solo a gente observa, aqui com o esporófito bem aparente, com a cápsula já bem formada, período de reprodução, em muros, então aí no rochedo, a gente observa musgo, e aqui na mão de uma pessoa a gente observa um musguinho. Tem gente que tem nojo de pegar o musgo na mão, não precisa ter nojo não, que não tem problema nenhum, não é tóxico, não tem veneno, tá? Ele às vezes é gosmentinho mesmo por conta da textura, por ser um vegetal de ambiente úmido, mas veja o tamanhinho dele, isso é importante, a gente vai falar já já do tamanho desses vegetais, que não ficam grandes não, tá? Então esses são os musgos. Tem também dentro desse grupo das briófitas, embora os musgos sejam os mais conhecidos, as chamadas hepáticas. Esse é muito comum em ambiente bem umedecido. Então, cachoeira é muito comum da gente encontrar. Nas rochas, assim, próximos de cachoeira, a gente encontra as hepáticas. Recebe esse nome por conta da textura. E hepática vem de hepato, hepato é fígado. Então, a textura de fígado, você vai no mercado comprar fígado, muita gente não gosta de fígado por conta da textura, aquela textura pegajosa. Essa aqui, olha, as hepáticas têm essa textura mais pegajosa, tá? Bem mais escorregadia. Então, essas são as hepáticas, e nós temos também os chamados antóceros, que são esses daqui. São mais pontiagudos, também pequenininho, olha, comparado aí ao tamanho da mão da pessoa que está segurando, tá certo? Então, esses são os tipos de briófitas. O que a gente consegue notar em todos eles é que as briófitas são vegetais pequeninos, vegetais pequenininhos. Então vamos ver as características desse primeiro grupo de vegetais que deu origem aí ao grande grupo do reino vegetal. Foram os primeiros vegetais dentro da linha evolutiva. Quais são as características? Então, as principais características são vegetais que sempre são encontrados em ambientes úmidos. Normalmente a gente vai encontrar em ambiente sombreado. É muito difícil a gente encontrar musgo em ambiente ensolarado, exposto ao sol e preferencialmente em ambientes que tem o clima mais quente. Por isso a gente costuma encontrar em florestas de clima tropical. Tá? Não ocorre em água salgada, que a gente está dizendo aí no slide, olha, não ocorre no mar, e algumas espécies vivem em água doce. Então a gente não vai encontrar. Você vai lá no mar, professor, então isso daí que você mostrou é aquilo verde que eu encontro lá no costão rochoso no mar. Quando eu vou na praia eu encontro aquele verde. Não, aquilo são algas. Aí você pode encontrar lá, muitas vezes, a chamada alface do mar, que é um tipo de alga, mas não é
briófita, você não vai encontrar lá, porque a maré sobe, então a tábua de maré quando sobe, a água salgada chega lá naquele verdinho que você encontra, nós não estamos falando disso daqui não. Não é musgo, tá certo? A gente não vai encontrar em água salgada. E aí aqui no Brasil é muito típico da gente encontrar isso nas florestas. Você vai encontrar isso em Mata Atlântica principalmente. Então se você vai lá descendo a Serra do Mar, você vai encontrar muito, muito, muito musgo. Nós temos fragmentos aqui na nossa região, né? Nós estamos na nossa região próximo de São Paulo, nós estamos falando de Itatiba. Então nós temos fragmentos de Mata Atlântica ainda na nossa região. Então na nossa cidade nós temos grandes fragmentos de Mata Atlântica espalhados na zona rural. Então próximos a alguns bairros aqui. Então esses fragmentos, se nós formos observar, a gente encontra pedaços. Nós encontramos grandes fragmentos de grupos vegetais que nós vamos estudar. Então, as briófitas é um desses grupos que a gente vai encontrar com grande facilidade. Ah, se você andar pela calçada, se você andar por qualquer lugar aí, depois de um longo período de chuva, a gente está num período bastante seco já há um bom tempo, então é mais difícil. Você pega períodos de maior intensidade de chuva, como no verão, que chove com mais frequência, a gente consegue observar com mais facilidade isso. No cantinho das calçadas, então onde o pessoal passa, anda menos, então onde fica mais úmido, onde bate menos sol, é mais comum a gente encontrar o musgo. Então são plantas de hábito de ambiente, né? Tem esse hábito de viver em ambiente úmido, sombreado e preferencialmente quente. Essa umidade, essa questão de estar associada à água, está relacionado à questão evolutiva, porque o ancestral direto dos vegetais, ele vem da água, que são as algas. Então, quando a gente pensa nos ancestrais diretamente ligados aos vegetais, que são as algas, eles são aquáticos. Então, esses vegetais que são as briófitas, eles ainda têm essa dependência da água. E essa dependência da água ela está intrinsecamente relacionada ao ciclo de reprodução deles, porque essencialmente é necessário ter água. Eles são muito dependentes da água, principalmente para reprodução. Isso nós vamos observar nas briófitas e nas pteridófitas, plantas que dependem de água para se reproduzir. Então isso é fundamental, estar num ambiente úmido. Tá? Outra característica importante, essas plantas são avasculares. Então, vamos ver isso. O que são avasculares, professor? Ou seja, não apresenta tecido vascular, não tem vaso condutor de seiva. O fato dessas plantas não terem vaso condutor de seiva faz com que esses vegetais fiquem sempre pequenos. Eles não crescem por isso. Por isso são vegetais rasteiros, vegetais pequenininhos. Não crescerão porque não tem vaso, não tem tecido condutor de seiva. Isso é o que justifica o fato deles serem pequenos. E isso é questão que comumente cai em vestibular, cai em provas. Por que os vegetais do grupo das briófitas são pequeninos? Porque eles não têm vaso condutor de seiva. Não tendo vaso condutor de seiva, a água, a seiva bruta não pode ser transportada com facilidade até os extremos do vegetal com rapidez. Isso faz com que a água vá passando por osmose de uma célula para outra. Então, se esse vegetal fosse grande, a água demoraria muito para chegar até a ponta do vegetal, até longa distância. E isso inviabilizaria a vida desse vegetal. Por isso eles são pequenininhos, por não ter vaso condutor de seiva. E aí a gente observa e faz esse contraponto comparando já com as pteridófitas, que é o próximo grupo que a gente vai observar. E as pteridófitas, elas apresentam vaso condutor de seiva. E aí as pteridófitas, tendo vaso condutor de seiva, elas conseguem crescer. E a gente vai ver que a samambaia já é muito maior do que as briófitas. Tá bem? Então, nós temos aí os tecidos vasculares ausentes nesse grupo de vegetais. Por isso eles são pequenininhos. Outras características importantes que a gente vai observar é com relação a flor, fruto e semente. Não tem flor, não tem fruto e não tem semente dentro desse grupo. Essa é uma característica evolutiva importante. Então esses vegetais, eles não têm flor, não têm fruto, não têm semente, não têm vaso condutor, são extremamente dependentes da água para a reprodução e vão ser encontrados em ambientes úmidos, sombreados e preferencialmente quentes. Essas são as características principais das briófitas, desses vegetais pequenininhos que a gente acabou de ver ali. Tá? No ciclo de reprodução, o que a gente observa? Pegando lá a aula de ciclo reprodutores, como que os vegetais se reproduzem?
Os vegetais se reproduzem através daquele ciclo que a gente chamou de haplodiplobionte. Esse ciclo haplodiplobionte é aquele ciclo que tem a meiose espórica, a meiose para formar esporos, que vai apresentar dois adultos no ciclo, o esporófito e o gametófito. Então vamos para o ciclo reprodutor aqui desse vegetal, e para a gente entender esse ciclo nos vegetais do grupo das briófitas, vamos pegar um musgo, e aí pegando o musgo a gente entende que os dois indivíduos adultos do ciclo reprodutor, eles aparecem fundidos, ou seja, fusiformes, unidos em determinado momento da vida. Tá? Então aquilo que a gente vê no solo, que parece um tapetinho, um gramado esverdeado, é o chamado gametófito. E é interessante a gente observar que eles são tão pequenos que eles ainda não têm uma raiz evidente, um caule evidente, então a gente tem os chamados rizoides, que é como se fosse o diminutivo disso daí. Os rizoides, a gente vai ter o taloide, né, o cauloide, o filóide, o folioide, que são aqui os filídeos, que são as folhinhas. Essa parte verde é o gametófito. Essa parte, que é o gametófito, é a parte duradoura nas briófitas. Tá? E a gente vai observar que nos outros vegetais, a parte duradoura é o esporófito. A única inversão que acontece é no grupo das briófitas, onde a parte duradoura é o gametófito. E a fase transitória é o esporófito. Em todos os outros vegetais, aquilo que fica extremamente evidente e duradouro é o esporófito. E aqui o esporófito é a fase transitória, que forma aqui a seta e a cápsula que vai liberar os esporos, que é essa parte de cima aqui. Então a gente sabe agora que o gametófito e o esporófito estão aqui, separados. Sabendo isso, vamos para o ciclo. Ó, o ciclo de vida. Temos dois ciclos aqui, que eu quis ilustrar para vocês, para mostrar. Imagens que eu peguei na internet, acabei não colocando as referências, devidas referências. Olha só, o esporófito, tá? Sobre o gametófito, então ele está falando aqui, ó, o esporófito sobre o gametófito feminino, que é onde aconteceu a fecundação. Então o gametófito desenvolveu em cima dele o esporófito. A cápsula, que é essa partezinha de cima, ela desidrata, seca, ela se rompe e libera os esporos, que foram gerados por meiose. Ou seja, o esporófito, que é uma estrutura 2N, fez meiose e libera os esporos, que são N. Os esporos vão cair no solo, e ao cair no solo vão se desenvolver formando o protonema, que é essa estruturinha que começa a se desenvolver. Olha, a partir de cada um dos esporos vai formando, se dividindo por mitose e vai se enraizando e formando pequenas folhinhas e cresce formando um gametófito, que pode ser um gametófito masculino ou um gametófito feminino. Em algumas situações, ele ainda poderá ser monóico, ou seja, ter o gametófito masculino e feminino no mesmo vegetal, tá? Unido. Aqui no caso ele está separando o gametófito masculino, o gametófito feminino, sendo formado por esporos diferentes. Gametófito masculino N, gametófito feminino N. Forma-se aqui, olha, a oosfera a partir do arquegônio e aqui os anterozoides. O anterozoide seria equivalente ao espermatozoide. Anterozoide N, oosfera N. Quando os dois se juntam, forma o que a gente chama de fecundação. A fecundação acontece aqui em cima, olha, da partezinha feminina. Então, o anterozoide vem e entra aqui, olha. Fecunda a oosfera aqui dentro do arquegônio. Fecundou a oosfera fecundada, aqui em cima, ó, isso aqui está em cima aqui dessa parte. Isso aqui está aqui em cima. Isso aqui começa a se desenvolver e vai formar o esporófito, essa parte de cima. O esporófito cresce em cima dessa parte que é o gametófito. E, portanto, cresce essas estruturas que são os esporófitos, que vão formar os esporos, que vai cair e vai formar novos gametófitos. Por isso que isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Então aquele tapete, aquele carpete verdinho, ele vai só crescendo, crescendo cada vez mais. E vai formando os esporófitos. E o esporófito, depois que libera os esporos, eles morrem, secam e caem. E aí fica só essa parte verdinha. Por isso que a gente tem a impressão, quando olha no musgo, a gente só vê essa parte verdinha, porque essa parte aqui, ela é transitória. Ela aparece de vez em quando e desaparece. Aparece e desaparece. E a única parte duradoura é essa partezinha de baixo.
Esse é ciclo, então, dos musgos. Numa outra imagem aqui, olha, mostrando exatamente a mesma coisa, tá? Mas só uma outra ilustração. Mostrando aqui, olha os esporos saindo, vão formar o protonema, caem no solo, vão crescendo. Então você tem aqui a estrutura masculina, a estrutura feminina, os anterozoides vão fecundar a estrutura feminina e vai formar o esporófito que vai crescer. Importante aqui, pessoal, ó, tanto nessa imagem quanto nessa, como que o anterozoide sai da estrutura aqui masculina e chega na estrutura feminina. Como ambos são pequenininhos, quando chove, a água ela chega a cobrir a lâmina de água, pelo vegetal ser pequeno, a lâmina de água cobre o vegetal e o anterozoide então é levado pela água e atinge as estruturas femininas. E o anterozoide, ele se assemelha a um espermatozoide, por uma atração química, ele chega até a estrutura feminina ali do arquegônio, chegando na oosfera, e aí fecunda. E precisa ter água, se não tiver água não tem como o anterozoide chegar até a oosfera. Tá certo? Então, esse é o ciclo reprodutor haplodiplobionte das briófitas. Então, retomando aqui para a gente finalizar, as briófitas são os musgos, as hepáticas, os antóceros. Eles vivem em ambientes úmidos, sombreados e preferencialmente no ambiente quente. Por isso, na Mata Atlântica é muito comum da gente observar esse tipo de vegetal. Eles são pequenininhos porque não tem vaso condutor de seiva, não tem flor, não tem fruto, não tem semente. O ciclo de reprodução deles está associado aí ao ciclo haplodiplobionte, onde é necessário ter água para que eles consigam se reproduzir. Tá certo? Por hoje é só. Qualquer dúvida a gente vai conversando. Fica para a próxima. Um grande abraço. Beijo para todos. Tchau.